Então, pessoal, vamos para mais uma aula de CTS. Hoje nós vamos falar um pouco mais de Sócrates, Platão, Aristóteles e focando mais no Aristóteles, que desenvolveu um modelo cosmológico. Nesse modelo, a Terra estava no centro do universo. E aí nós vamos ver o desenvolvimento desse modelo que vai durar, né? Mais ou menos 2.000 anos. Então ele vai ser passado por vários povos até ser superado lá na frente, na Renascença. Vamos falar também do início do cristianismo. Vamos falar da vida de Jesus, né? Por quê? Porque a ciência vai nascer dentro de uma cultura cristã, que é a cultura europeia. A ciência como a gente conhece, como ela é praticada hoje, tá bem? Então, né, vamos dizer assim, o primeiro paradigma, aquele que obteve grande sucesso, que foi o paradigma da física newtoniana, ele nasce numa Europa cristã. Então, nós vamos ver que tem uma influência grande aí do cristianismo na cultura europeia, na época em que a ciência está nascendo. Mais adiante, nós vamos falar em outra aula também do islamismo. Por quê? Porque o islamismo teve uma influência enorme no desenvolvimento da ciência, das matemáticas. Isso é muito interessante, quer dizer, esse cruzamento, de pensadores e religiosos. Às vezes eram pensadores e religiosos, aliás, todos eram pensadores e religiosos ao mesmo tempo. Nós vamos ver essa história, que é bastante interessante. Então, hoje o que a gente quer fazer? Hoje nós vamos retomar lá a história do Aristóteles para a gente ver qual é o modelo que foi sendo repercutido aí ao longo dos séculos até chegar à história da Renascença, até chegar ao nascimento da física. E é importante a gente salientar também, isso nós vamos falar um pouquinho disso hoje, que um modelo heliocêntrico, quer dizer, que fazia a Terra girar em torno do Sol, foi criado 300 anos antes de Cristo. Isso é muito interessante, quer dizer, já 300 anos antes de Cristo, pelo menos foi o primeiro que deixou escrito, o Aristarco, ele propôs que a Terra girasse em torno do Sol. A Terra deve girar em torno do Sol e deve girar em torno de si mesma. Mas na época, esse modelo não fez sucesso. E aí ele vai ficar esperando, aguardando durante séculos, até ser ressuscitado, vamos dizer assim. Por que isso aconteceu? O que será que rolou, na história para que as pessoas custassem tanto para se dar conta de que aquele era o melhor modelo para explicar o que a gente vê nos céus, Então vamos lá, vamos à nossa história. Eu vou passar aqui para a nossa cena no nosso PowerPoint, um momentinho. Tá aí. Então nós estamos vendo aí de um lado, o Platão à nossa esquerda e o Aristóteles à nossa direita. A gente já falou deles, o Platão foi discípulo de Sócrates e o Aristóteles foi aluno de Platão. E o Aristóteles foi também professor do Alexandre o Grande, como a gente falou na aula passada. O que eu queria retomar aqui, não especialmente do Platão, mas do Sócrates. A gente falou isso tudo aqui do Sócrates, olha, mas a gente talvez não tenha falado ou dado ênfase à maneira como Sócrates abordava as pessoas com quem ele conversava. Então, era uma época, igual eu falei para vocês, em que havia muito essa história, com o surgimento dos sofistas, em que eles defendiam a ideia de que qualquer coisa pode ser dita e afirmada, desde que você tenha bons argumentos para falar sobre aquela coisa. E aí você vai, então, tornar verdade o que você está falando. Então, vejam, o que está em discussão é a verdade. O que é a verdade? E isso, gente, é super importante no Brasil atual. Toda semana nós estamos vendo esse embate de narrativas, vamos dizer assim, embate de maneiras de falar e maneiras de contestar, tá? Então, não é brincadeira, quer dizer, como é que a gente observa o que é verdade e o que não é verdade. No mundo político do Brasil, essa discussão está acontecendo o tempo todo. Bom, qual era nesse ambiente, qual era a perspectiva de Sócrates,
a chamada teia socrática. O que é essa teia? A teia, imagina uma teia de aranha. A aranha arma uma teia para quê? Para capturar e vencer, né, as suas presas. Talvez fosse um exagero falar assim de Sócrates, mas era um pouco a perspectiva dele, tá bem? Ele convidava, então, as pessoas que diziam que sabiam uma determinada verdade, um sofista qualquer, e ali ele iniciava um debate. Então, ele pedia a pessoa para definir aquele ponto que a pessoa achava, que ela sabia, que ela podia afirmar, né? Definir por exemplo, eu sei o que é o bem. Então, tá, vou perguntar para você o que é o bem, ou justo, o que é justiça. Então, se você sabe o que é justiça, me explica o que é justiça. Essa era a atitude de Sócrates. Defina justiça para mim. E aí o sujeito vai tentando definir justiça, vai julgando de um jeito, de outro. Cada vez que o sujeito responde, implica em outras perguntas que o Sócrates vai fazendo. E com isso ele vai conduzindo o sujeito até um ponto em que o sujeito vai entrar em contradição. E aí o Sócrates vai falar: olha, você estava falando isso, agora você está falando aquilo. Então você entrou em contradição. Se você entrou em contradição, significa que é melhor você dizer que você não sabe exatamente o que é justiça, por exemplo, né? Então, essa era vamos dizer assim, a armadilha que Sócrates é, oferecia aos seus debatedores. Para quê? Para que ele afirmasse, né, a precariedade das nossas definições, das verdades que a gente carrega, né? Vamos dizer assim, as verdades não são tão evidentes como elas parecem ser. De uma certa maneira, isso pode até ser perigoso, porque a gente pode cair num relativismo total. Então, não existe verdade, porque qualquer verdade pode ser destruída, não é? Então, isso exige que a gente pense bastante, especialmente na realidade que a gente vive. Como é que a gente descobre, pelo menos provisoriamente, o que é verdadeiro? Essa é uma grande questão da atualidade, tá bem? A gente pode comparar o Sócrates, por exemplo, com Confúcio. Eu já falei de Confúcio. Qual que era a perspectiva de Confúcio? Confúcio queria também, né, discutir a sabedoria. O que é sabedoria? O que é um sujeito sábio? Essa era a questão do Confúcio. Mas ele não vai definir o sábio. O sábio é aquele sujeito que age assim ou assado, aquele cara que sabe isso ou aquilo, o sujeito que sabe definir coisas, que sabe agir na hora certa. Não, não, nada disso. O Confúcio sabia que isso não tinha jeito. Não tinha jeito de estabelecer regras para a sabedoria. Então, o que ele fazia? Ele discutia os contextos, as histórias. Como é que o fulano agiu naquela hora? Né? Naquele momento em que estava um debate, naquele momento em que precisava de agir. O que o sujeito fez? Ele agiu como um sábio? Ah, então vamos ver se ele agiu como sábio. Se ele agiu como sábio, quer dizer que ele é um sábio? Não, não. Confúcio tinha um cuidado em falar. Não quer dizer que ele era um sábio. Quer dizer que naquele momento ele agiu como sábio. Ou seja, a sabedoria depende da circunstância, depende do momento, depende daquilo que vai acontecer e de como o sujeito age. Então, né, um pouco antes de Sócrates, vamos dizer aí talvez uns 30, 50 anos antes de Sócrates, e Sócrates nunca conheceu Confúcio, eles estavam discutindo coisas similares, né, coisas semelhantes, tá bem? Bom, então vamos lá. Agora vamos chegar no Aristóteles. Eu falei para vocês que o Sócrates ele foi, é, ele foi, vamos dizer assim, um preceptor de Platão. Ele nunca escreveu nada, né? E Platão foi discípulo de Aristóteles. Bom, aqui também só retomando, a gente pensar naquela ideia de verdade, né? Ou do mundo verdadeiro, né? Platão é um sujeito que vai dizer que o mundo verdadeiro ele está acima da gente, uma vez que a realidade que nos cerca ela nos engana, os nossos sentidos são enganados, e ele vai propor que o mundo das ideias é mais verdadeiro que o mundo que a gente vê no dia a dia, né? Isso a gente já discutiu na aula passada. E o Aristóteles, ele já vai pegar mais a concretude desse mundo. Quer dizer, peraí, não é bem isso não, seu Platão. O mundo das ideias acontece porque nós temos experiências do mundo material.
Então, essa é a perspectiva de Aristóteles. Então, ele está interessado no mundo material, que é coisa que o Platão não está interessado. Platão vai dizer o seguinte: olha, quanto mais você pesquisa as coisas da natureza, por exemplo, da natureza física, mais distante você está da verdade, porque a verdade não está lá, é aquela história da caverna. Você tem que sair da caverna, você tem que sair do mundo material para você descobrir a verdade. E Aristóteles achava que não, que nós tínhamos que explorar o mundo material. Bom, aí a gente viu que Aristóteles vai construir a teoria dos quatro elementos, né? Aliás, ele vai pegar do Empédocles, mas ele vai botar o quinto elemento, que é o éter, e ele vai propor, né, essa cosmologia aí, tá bem? Então, isso é uma cosmologia geocêntrica, que quer dizer que a Terra está no centro do universo, tá? E o universo é como se fosse uma cebola, e a maior parte dessa cebola é feita de éter, que é um fluido divino. Então, a Terra, que está no centro do universo, é onde tem terra, água, ar e fogo, tá? Os quatro elementos. E o quinto elemento, que é o éter, enche da Lua até as estrelas, que estão pregadas na última camada. É importantíssimo frisar o seguinte: o éter preenche todo o espaço, né, externo à Terra. Não existe vácuo. O vácuo é proibido na cosmologia aristotélica. E ele explicava o movimento, né, dos planetas, das estrelas, por um motor divino que estaria girando a camada das estrelas todos os dias. Ou seja, a gente vê as estrelas nascendo no leste, se pondo no oeste todos os dias, né? Mas é daqui que Aristóteles, e não, né, vale a pena frisar isso, mesmo que a gente já tenha dito, ele vai, de uma certa maneira, ele vai pegar emprestado de Sócrates um conceito. O conceito é o seguinte: o que é perfeito não muda. Então vejam bem, imagina o ser mais perfeito que você pode pensar, né? Esse ser, Deus, por exemplo, né? Seria o ser perfeito. Ele não tem como mudar, porque ele não tem como ser mais perfeito, uma vez que ele já é perfeito, tá? Então, como é que ele vai ser mais perfeito do que ele é hoje? Tá bem? Isso vai levar, né, 500 anos depois de Cristo, Agostinho, a um problema seríssimo. Né? Quer dizer, se Deus é eterno, Deus sempre viveu, né? Então, se ele estava uma eternidade lá, sem criar o universo, e de repente ele criou o universo, quer dizer que ele mudou de ideia, ele evoluiu. Ele antes estava, vamos dizer assim, sozinho no universo, era só Deus, e não existia o universo, né? Ele estava sozinho, não sei aonde, né? Num espaço-tempo que não existia, porque não tinha universo. E de repente ele muda de ideia e fala: opa, estou muito sozinho. Depois de uma eternidade sozinho, ele fala: agora eu vou criar o mundo. E isso vai criar um problema muito sério para Agostinho, que é tentar explicar como é que Deus pode ter mudado de ideia. Então, o Agostinho está pegando também do Platão essa ideia, do Sócrates, essa ideia do que é perfeito não pode mudar. Tá? No caso do Aristóteles, como é que ele usa isso? Ele vai ver, olha, como é que as estrelas ficam? Elas ficam sempre no mesmo lugar. Elas nascem no leste, põem no oeste. Igualzinho, todos os dias ela faz a mesma coisa. Então, você, né, naquele tempo, né, não se pensava que as estrelas mudavam, que as estrelas se mexiam, além desse movimento circular em volta da Terra. E daí, o Aristóteles vai concluir que lá as estrelas são a camada mais externa do universo, é o lugar mais perfeito do universo, porque elas não movem, elas não saem do lugar, desculpem, elas só fazem um movimento circular em volta da Terra. O que o Aristóteles tira disso? Primeira conclusão: as estrelas são perfeitas, porque ela gira em volta da Terra sempre do mesmo jeito. Então, é permitido somente o movimento circular para as coisas perfeitas. O éter é um fluido divino, então ele só pode mover em círculos. Daí ele cria, vamos dizer assim, o dogma do círculo, do movimento circular. Ao éter só é permitido o movimento circular. Tá? Surge aí o dogma do movimento circular, que o Aristóteles, então, está pegando do Sócrates. Tá? Então, circular não sai do lugar, fica sempre no mesmo lugar. Tá bem? Então, o éter é um fluido divino que se movimenta a partir de um motor divino que está lá atrás da camada das estrelas que estão pregadinhas. Então,
Como as estrelas não são constelações fixas, a diferença de estrela para planeta é que planeta movimenta entre as constelações, ele não está sempre fixo. Como as estrelas ficam fixas no final do universo, então elas são formadas de um fluido divino e elas são o lugar mais perfeito do universo. É onde as coisas menos mudam de lugar. O Sol, a Lua e os planetas movimentam-se entre as constelações do zodíaco. Eles são formados pelo fluido divino, eles só podem ter movimentos circulares, mas como eles estão em camadas, o éter é feito de camadas, eles estão ficando mais próximos da Terra, essas camadas se movimentam de uma maneira um pouco diferente ali dentro dessa esfera que é o universo. E explicar este movimento é que agora é necessário, tá? Por que que os planetas movimentam de uma maneira diferente? O Sol, a Lua e os planetas, tá? Então esse vai ser um problema para o sistema de Aristóteles, tá bem? E para a gente fechar esse ponto, que depois a gente vai passar em seguida aqui para o desenvolvimento, né? Na hora que a gente voltar a esse ponto, nós vamos agora partir para o desenvolvimento da teoria de Aristóteles. Nós vamos pegar aqui, nós vamos lá para 1300 depois de Cristo, 1300 e alguma coisa, e vamos pegar um sujeito chamado Dante Alighieri, um italiano, na época que ainda não existia Itália, né? Mas o Dante Alighieri, ele vai escrever um livro em italiano chamado A Divina Comédia, né? Em que ele vai ele vai fazer uma visita ao inferno, ao purgatório e ao céu. Então, onde é que ele vai colocar o inferno? Abaixo, né, do chão. Quanto mais você desce para o centro da Terra, mais profundo é o inferno. Quanto mais pecador é a pessoa, mais para o centro da Terra ela está, no inferno de Dante. De maneira que o lugar mais terrível do universo é o centro da Terra, aonde fica o chefe dos demônios, que é Satanás, e aonde ficam os piores pecadores da humanidade. E lá ele vai colocar o Judas, por exemplo, que traiu Jesus. Então, se você lembrar, né, na hora que você estiver lendo lá a Divina Comédia, se você considera o mundo aristotélico, você entende por que que o centro da Terra é o pior lugar do universo. Porque, na verdade, é o lugar mais afastado da camada das estrelas. E a camada das estrelas é o lugar mais próximo de Deus. Então, o centro da Terra é o lugar mais longo, né? Mais afastado de Deus. Então, é o lugar mais imperfeito do universo. Então, isso é muito interessante a gente pensar nessa perspectiva, né? Porque muitas pessoas leem a Divina Comédia e não entendem por que, que o inferno está ali no centro da Terra, né? E o céu está lá no alto. Vamos lá. Então, isso é um detalhe interessante. Agora, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar esse modelo aí do Aristóteles. Afinal de contas, espera aí, né? Como é que agora nós vamos explicar este modelo, tá? Bom, o Aristóteles, ele mesmo, ele não vai entrar em detalhes aqui, porque ele não tem condições suficientes para estudar tudo isso que está aí, tá? Nós vamos precisar de andar um pouco na história para a gente desenvolver esse modelo aí, do Aristóteles, tá bem? Então vamos lá, a gente falou aqui da Guerra do Peloponeso, a gente falou de Alexandre o Grande, a gente falou das conquistas de Alexandre, tá aí, né? O Império de Alexandre o Grande, e a gente falou que ele morreu, né, com 36 anos de idade. E depois da morte dele, os generais que o acompanharam, eles dividiram esse império, e no Egito foi parar um sujeito chamado Ptolomeu. E esse Ptolomeu vai ter uma importância enorme, né? Aqui está novamente o Império de Alexandre, ó, em verde aqui, ó, para a gente ter uma ideia do tamanho do império dele, né? Era o maior império da época, né? Que já tinha existido. Mas no Egito, né, vai surgir o Ptolomeu, que vai então criar uma dinastia, né? A dinastia dos Ptolomeus, lá no Egito, tá bem? Nós vamos pegar, eu vou mudar a cena aqui agora, gente. Então, vamos só falar aqui rapidamente, né? O Ptolomeu I, o primeiro da dinastia, tá? Ele funda então a dinastia e passa a capital do Egito para Alexandria.
que foi uma cidade, provavelmente já tinha ali um povoado, e Alexandre, né, resolveu dar força para essa cidade, chamou ela de Alexandria. Alexandria, então, vai ser a capital do Egito, então, a partir daí, e o Ptolomeu, né, o Ptolomeu I, já começa a ser influenciado pelos gregos, porque o Alexandre era um cara, né, e provavelmente o Ptolomeu era grego, e Alexandre vai levar, né, a cultura grega para todos os povos, ele quer espalhar a cultura grega, é o que a gente chama de helenização, né, do mundo. Bom, o Ptolomeu II, se eu não me engano, é o Ptolomeu II, que vai iniciar um dos empreendimentos mais fantásticos da humanidade, que é a criação da Biblioteca de Alexandria. Então, a Biblioteca de Alexandria é um empreendimento fabuloso, porque aí eles resolvem, né, criar uma biblioteca em Alexandria, verificando que a Grécia estava numa tremenda decadência, a Grécia estava sendo agora totalmente ocupada, né? Primeiro pela turma do Alexandre, em seguida os romanos vão tomar a Grécia, né? Vão fazer dos gregos seus escravos, e Alexandria, então, ele vai criar uma biblioteca. O que significa isso, gente? Uma coisa fantástica. Eles tentaram levar para lá e conseguiram. Todos os livros possíveis que existiam, eles levaram para lá. E isso era um empreendimento inimaginável para nós, porque livro não era esse negócio de papel levezinho que a gente tem, não. A maioria deles era copiado, tinha que ser tudo copiado à mão, né? E em couro, era escrito em couro. Era o pergaminho, né? E então eles tinham que ser escrito em couro, dá um trabalho enorme, o couro tem que ser enrolado, e aí a biblioteca então tinha que cadastrar milhares de livros. Você tinha que saber onde é que estava o livro para você pegar o livro e estudar. Então, a ideia desse Ptolomeu foi criar, e criou-se, né, do tamanho de uma universidade moderna, ou maior do que isso, um empreendimento fabuloso, então tinha que ter muita gente trabalhando, muita gente cuidando dos livros, copiando livros, catalogando livros e gente estudando livros. Então, ali vai ser o centro intelectual durante muitos anos, mais ou menos 700 anos, desde a criação da biblioteca até a eliminação dessa biblioteca, ela dura mais ou menos 700 anos. E vai ser um centro, né, de intelectuais. Então, os melhores, né, as pessoas mais inteligentes da época, os sábios mais estudiosos, mais danados, mais, né, eles iam para Alexandria para estudar. Por quê? Porque ali tinha tudo para você estudar, né? Imagina uma grande biblioteca que era também um centro religioso. Ali passa a se desenvolver um tipo de religião que era um misto da religião grega com a religião egípcia, né? Então era um centro de estudos, uma biblioteca e também um centro religioso. Então Alexandria passou a ser uma cidade universitária, vamos dizer assim, tá? E é um porto também, né? Um porto até hoje, um porto famoso. Então, ali também vai ter, se vocês estudarem história aí no ensino fundamental, provavelmente vocês ouviram falar das 7 maravilhas do mundo antigo. E uma delas era o farol de Alexandria. O que significa isso? Que eles construíram, né, fizeram uma construção muito alta e botaram lá um fogo que anunciava, né, onde é que era o porto à noite para as embarcações, sabe, se orientarem, né? Então essa ideia do farol, né, e o farol que não foi inventado pelos alexandrinos, mas ali teve um farol que, vamos dizer assim, era o maior que já tinha existido até então. Então, essa cidade de Alexandria ela vai ter uma importância muito grande, e lá que nós vamos ver, para lá que vai ser levado o trabalho de Aristóteles, e nós vamos ver depois, então, o tratamento do trabalho de Aristóteles em Alexandria. Tá? Bom, nós estamos aí, né, numa época de Aristóteles, já é o fim da Grécia como não um país, que ela nunca foi nessa época um país, mas como uma região independente, então ela vai ser dominada pelos alexandrinos, depois pelos romanos, e aí nós vamos entrar então no Império Romano. Tá? Então o Império Romano vai começar a se organizar a partir de mais ou menos 200 a.C., e tem uma história muito grande, muito complexa, infelizmente nós não vamos poder abarcar essa história toda aqui, mas nós vamos falar dos eventos, né, que aconteceram, alguns eventos durante o Império Romano, e vamos começar falando, né, de alguma coisa que vai acontecer, o que é para nós o ano zero, né, que é o nascimento de Jesus Cristo. Então, essa pessoa, né, Jesus, ele vai ser um personagem tão importante que ele vai dividir o tempo, né, antes e depois de Cristo. É claro que não é uma divisão
universal, mas é uma divisão que qualquer lugar do planeta que você for hoje, ela está lá, né? Todo mundo conhece. Um momentinho que eu vou, então, ajustar aqui agora para a gente pegar esse evento. Então vamos lá, vamos falar então agora, né, do cristianismo no Império Romano. Então tá, Jesus vai nascer na Palestina, né? E a Palestina, como todo mundo sabe, era naquele momento da vida dele ocupada pelo Império Romano, tá? Aqui umas perguntinhas que nós vamos tentar responder. Então, como podemos interpretar o ato de Pilatos depois de interrogar Jesus? Aí já é no momento em que ele está sendo julgado e vai ser condenado, né? Quais seriam as principais características das mensagens propagadas por Jesus e o que significa o cristianismo hoje para a realidade brasileira? Bom, é uma pergunta política, né, gente? E que eu acho que vocês, né, cada um aí vai responder, cada um à sua maneira, tá? Vamos lá. Então, Jesus tem muitas imagens ao longo da história, né? Não há nenhuma descrição física dele, como é que ele era, né? Os evangelhos, que são a fonte que trazem a vida de Jesus, não dizem como ele era fisicamente. Então, ele vai ser imaginado como um louro de olhos azuis pelos europeus, ou como um negro pelos africanos, ou aqui embaixo, um pouco mais abaixo aqui, nós temos um desenho, né? De, vamos dizer assim, cientistas, antropólogos que tentaram pegar uma média de como eram as pessoas naquela época, como é que era o perfil de quem vivia ali naquela região da Palestina, né? Então, desenharam um rosto ali que poderia ser similar ao rosto dele, né? Que seria parecido com as pessoas de lá. Parênteses aqui rapidinho, gente. Eu mesmo tenho, né, alguma característica daquela região. Quando eu fui ao Chipre, por exemplo, uma vez eu fui ao Chipre, eu entrava às vezes num lugar para, sei lá, num restaurante e falava inglês e eles ficavam olhando meio assustados comigo, assim. Pô, esse cara não é daqui? Como assim, né? Ele parece tanto com a gente. Então, e o Chipre está a 70 quilômetros da Síria, daquela região do Oriente Médio, né? Na verdade, a minha família, os meus antepassados, pelo menos por parte de mãe, são sírios. Então, essa é uma coisa interessante na minha vida, é o que eu estou dividindo aqui com vocês. Mas vamos lá, voltemos à nossa história. Então, não existe nenhuma comprovação, vamos dizer assim, histórica de Jesus, da existência de Jesus. Então, se você for se apegar, né, à história, e a história é um estudo de documentos, você vai, né, o historiador mais rigoroso vai dizer assim, não, peraí, eu só posso falar, né, de Jesus a partir dos documentos. Mas e tem os evangelhos, tá? Mas os evangelhos podem ter sido criados por pessoas que estavam dentro de uma seita, inventaram a história. Ah, tá, porque é uma história cheia de, vamos dizer assim, momentos mágicos, né? E ela ilustra uma pessoa de uma sabedoria extrema. Mas há alguns documentos, aparece de um sujeito chamado Flávio, que era um historiador que, em uma linha lá, ele menciona um sujeito lá da Palestina que foi crucificado e tal. Então, na realidade, fora os evangelhos, tem muito, ou quase nada, né, sobre Jesus nos documentos históricos, tá? Por isso que vira e mexe surge aí essa discussão. Se Jesus realmente existiu ou não. Se você for para a internet, com certeza você encontra lá um debate sobre isso, tá? Mas vamos lá. Bom, essa é uma das representações mais antigas, está aí no YouTube, né, que eu encontrei, que eram as representações mais antigas de Jesus, como é que eles eram, esse está dentro desse vídeo aí, as 10 primeiras imagens de Cristo, né? Então esse é um desenho, um dos desenhos mais antigos aí que representam Jesus. E eu não sei exatamente o que ele quer dizer aqui, né? Parece que tem uma pessoa enterrada ali, mas são desenhos muito antigos, então né, quem entende bem vai saber nos dizer melhor o que isso simboliza. Mas é um vídeo curioso, vale a pena dar uma olhada. Bom, aqui o que se diz do nascimento dele, né? Ele teria nascido não na cidade em que os pais estavam, Maria e José, mas em Belém,
devido a um censo. O Império Romano, naquele momento, os romanos faziam, de vez em quando, o censo, quer dizer, levantar quantas pessoas nasciam né, e quantas pessoas viviam em cada lugar. Tá? Era uma maneira deles controlar. Os romanos tinham um controle muito interessante do Império, né? Porque os lugares que eles dominavam, eles mais ou menos deixavam que as pessoas seguissem as suas religiões, seus costumes, desde que pagassem os impostos a eles, aos romanos. Então, eles colocavam lá um representante de Roma para comandar, né? E esse representante de Roma tinha lá suas obrigações com o Império Romano, né? E ele tinha que organizar a coleta de impostos, e esses impostos eram enviados para Roma. E Roma ia ficando a cidade, né, cada vez mais rica, né? Então há, né, no Evangelho mesmo, muita discussão sobre impostos, se deve, se não deve pagar, né? Quem conhece o Evangelho sabe que isso está colocado lá. Pagar para quem? Né? Para César, né? O imperador romano da época. Bom, aqui também uma história extremamente interessante que aparece no Evangelho, que são três chamados reis magos, né? Que na verdade são três é, sábios de outras culturas que teriam visitado Jesus logo nos primeiros dias, e eles teriam vindo de lugares muito distantes, orientados pela astrologia. Naquela época, né, a astrologia era levada muito a sério e era a partir dessa consideração de que é, era possível, né, pela observação dos astros, você descobrir mais ou menos alguns acontecimentos que estavam registrados na Terra. Então, isso era combinado, isso vai aparecer nos evangelhos também, e isso vai aparecer em muitas culturas, isso é extremamente interessante, isso vai aparecer nos sonhos. Então, né, na Bíblia e nos evangelhos, aí, nesse momento especialmente, tem uma importância grande essa coisa do sonho. Então, eles sonham com uma coisa, eles sonham com outra. Esse sonho ele é trabalhado no sentido de que ele traz mensagens importantes, né? É bom a gente falar sobre isso, porque a nossa cultura científica perdeu praticamente, né, essa relação com sonhos, essa relação. A astrologia hoje é um arremedo na maior parte dos casos, né? Uma coisa que não tem nada a ver com a astrologia daquela época, né? Então, de vez em quando é bom mencionar essas coisas, até para a gente aprender, né, que a nossa cultura científica não é a única cultura possível, nem a cultura, vamos dizer assim, que traz a verdade absoluta sobre as coisas, né? Bom, aí também um evento importante, né, que é descrito lá, que é o momento em que ele está com 12 anos, tem uma festa em Jerusalém, ele se perde dos pais, e aí ele é encontrado depois discutindo com, vamos dizer assim, os chamados doutores da lei, aquelas pessoas que eram consideradas sábios lá entre os judeus, ele era judeu, né, e que discutiam a Bíblia, o Antigo Testamento, os livros sagrados judeus, e Jesus está no meio deles com 12 anos de idade, e eles estão lá admirados da sabedoria do menino, né? Bom, o pai dele, segundo os evangelhos, era um carpinteiro, produzia provavelmente móveis. Na época, né, nós estamos aí com a tecnologia do ferro, e muito provavelmente, durante a sua vida de jovem, ele foi um ajudante do pai para a sobrevivência, né? Para manter a sobrevivência da família. Bom, aqui uma curiosidade enorme também, que é muito interessante, é o chamado primeiro milagre, né, de Jesus. E os evangelhos são cheios de contradições, assim, de desafios ao moralismo da nossa cultura. Né? E é muito interessante que esses pontos são evitados, né, por aqueles que são muito dogmáticos. Os cristãos dogmáticos não gostam de discutir isso. Mas isso é uma coisa muito interessante, né? Porque o ambiente é o quê? Um ambiente de uma festa de casamento. Então, portanto, se era uma festa de casamento, né, o casal, né, a família do casal providenciou, né, tudo que precisava para a festa e muito vinho. Só que a galera encheu a cara, tomou o vinho todo. E aí ficou faltando vinho. Quer dizer, se estava faltando vinho numa festa de casamento, é porque a galera tomou muito vinho. E é o primeiro milagre de Jesus, né? Ele, por uma intercessão de leve da mãe dele, ele vai mandar encher de água os jarros, né, onde tinha o vinho, e aí eles enchem de água e essa água depois vira vinho.
E aí eles têm mais vinho para a festa, quer dizer, depois da galera encher a cara, eles vão tomar o vinho. E ainda tem uma coisa no evangelho mais interessante ainda, que o sujeito vai admoestar, né? O dono da festa vai falar, ó, engraçado, né? Todo mundo serve primeiro o melhor vinho, e aí quando a galera já tomou todas, é que põe o vinho ruim lá. E você fez o contrário, você serviu primeiro o vinho pior, e depois serviu o vinho melhor. Ou seja, né? O que ele quer dizer com isso é que o vinho que Jesus deu de presente para a galera era um vinho muito bom. Aqui, né, tem muitas e muitas histórias, o evangelho dá para, né, passar, né, anos discutindo, mas tem uma história aqui muito interessante, que é a história que, vamos dizer assim, ilustra a força moral de Jesus. Né? Ele estava lá, vamos dizer assim, né, com os discípulos dele, quando aparece de repente os doutores da lei, que nesse momento eram inimigos dele, inimigos ferozes dele, né, porque ele andava dizendo que ele era o que representava o Filho de Deus, né, ele era o que estava na cultura judaica como o Messias, aquele que vinha trazer a salvação para o mundo, para a humanidade, não só para os judeus, né? E aí é importante discutir que salvação é essa, né? Mas isso afrontava os doutores da lei. Por quê? Né? Uhum. Se a gente olhar do Brasil, a gente vai entender perfeitamente quem eram esses doutores da lei. Eles eram os empresários da fé, que a gente vê hoje no Brasil aos montes. Aqueles que criam religiões, no Brasil, no caso, né? Que vão lucrar com essas religiões, que o povo vai dar dinheiro para a igreja, eles acabam embolsando dinheiro, aqueles que ocupam posições de poder. E é esse povo que Jesus vai denunciar o tempo todo. Vocês vai chamá-los de sepulcros caiados. Quer dizer, vocês são podres por dentro, mas parecem branquinhos por fora. Parecem muito interessantes, muito bonzinhos, mas são podres por dentro. Né? Então ele vai brigar, e é esse povo que são os inimigos dele. É esse povo que no final vai matá-lo. Tá? Então eram exatamente os judeus que eram chefes da religião daquele momento. Né? E que se ocupavam posições de poder e se locupletavam com essas posições que eles estavam. Então, eles eram os chefes dos judeus e eles estavam entre os judeus e os romanos. Tá? Então, ali na Judéia, né, na região ali de Jerusalém, naquela região, na Palestina toda, eles é que mandavam, tá? E é contra eles que Jesus vai o tempo todo falar, tá? Ele vai falar, isso aí não é religião, isso aí é mentira, vocês são os canalhas, vocês são sepulcros caiados, vocês estão traindo a religião. E ele frequentava o templo de Jerusalém, quer dizer, ele não estava contra o costume de você ir ao templo, conversar com Deus e coisas desse tipo, né? Ele estava contra o uso que essas pessoas faziam da religião, tá? E aí eles armam uma armadilha para ele, porque eles levam lá uma mulher adúltera, que foi flagrada em adultério. E na lei, né, deles, desde Moisés, dizia-se que uma mulher flagrada em adultério teria que ser apedrejada até a morte, tá? Então eles levam e falam, ó, flagramos de adultério. E aí, é para matar ou não é? Né? Então, não tem saída. Se ele fala para matar, eles apedrejariam ela ali imediatamente, falariam, ó, você teve obediência a nós, porque nós é que sabemos o que é para fazer. Tá? Você mesmo acabou de concordar com a gente. Se ele falasse não é para matar, também não tinha saída. Que aí eles iam falar, uai, mas peraí, você está contra a religião? Você está contra os mandamentos de Deus? Então, eles iam espalhar a notícia de que ele era contra a religião e que justificaria, então, condená-lo à morte, ok? Bom, diante dessa situação, né, que não podia ser uma nem outra, ele vira para eles tranquilamente e fala, então tá, o primeiro que não tiver pecado, atira a pedra, ou quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, né? Bom, e aí ele paralisa todo mundo. E aí está uma questão muito interessante, né? Por quê? Imagina se fosse uma pessoa que não tivesse a força moral que ele tinha, né? E de onde vem essa força moral, tá? Imagina que fosse eu. Eu chegasse e falasse, ó, quem não tiver pecado atira a primeira pedra. Pum, pá, pá. E eu matava a mulher ali na hora, né? Todo mundo, eu não tenho pecado, vou matar ela. Mas, né, por que que ninguém jogou pedra? Todo mundo foi saindo e foi embora.
porque eles tinham muito medo dele. E eles sabiam que ele conhecia coisas profundamente. Eles sabiam que ele era capaz de desmascará-los um a um ali na frente. Então, primeiro que pegasse uma pedra e falasse, peraí, e aquele dia tal, e aquele dia tal, e aquele dinheiro tal? E ele ia desmascarar o cara na frente de todo mundo. Então, diante dessa postura dele, tá, então quem é que vai jogar a primeira pedra? O pessoal foi saindo, todo mundo foi embora. Né? E no final ele vai falar para ela, olha, eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai embora, não peca mais. Né? Então, essa cena é muito, muito interessante, porque ela é bem ilustrativa desse poder que ele tinha, né? Desse poder moral que ele tinha diante de todo mundo. Né? E que, naquele momento, enfrentando, né, vamos dizer assim, os mais poderosos ali da região, ele tem uma saída fantástica. Né? Aqui, bom, é um momento em que já está lá na frente da vida dele, ele fica 3 anos, né, nessa pregação, desde o batismo, desde o momento em que ele foi batizado por João até a morte dele, e aí ele está preso, ele foi finalmente preso. Né? É, então, né, não é brincadeira, né, foi tanta fake news que os poderosos espalharam que acabaram convencendo uma parte da população que ele era culpado, que ele, vamos dizer assim, pervertia todo mundo e que era necessário matá-lo. Mas eles não podiam matá-lo sem eles irem até Pôncio Pilatos. Quem que é Pôncio Pilatos? O representante do Império Romano. Então, eles podem ter os costumes deles, como os romanos permitiam, mas eles tinham que prestar contas a Pôncio Pilatos. Porque, afinal de contas, quem ia executar a morte dele era os romanos. E a morte era por crucifixão. Crucifixão era a morte mais terrível que os romanos podiam imaginar para os inimigos de Roma. Né? Então, essa morte ela era programada, né, para a pessoa ficar sofrendo muitas horas e sofrimentos horríveis. Então ele é levado diante de Pôncio Pilatos, que era o chefão, e Pôncio Pilatos é que tinha que dizer se crucificava ou não crucificava. E aí há uma pressão enorme sobre Pôncio Pilatos para ele mandar crucificar. Mas o Pôncio Pilatos vai dizer: eu não vi nenhum crime nesse sujeito. Vocês vão sujar suas mãos com o sangue dele e eu não vou. Então eu lavo as minhas mãos diante desse homem, diante de vocês, para dizer o seguinte: olha, eu vou, né, concordar com vocês, porque a pressão é muito forte, mas não é o que eu quero. Eu não o mataria. Vocês é que são responsáveis pela morte dele. Então, apesar da execução ter sido feita pelos soldados romanos, né, ele foi, na verdade, condenado pelos chefes judeus. Né? No fim das contas, foram os chefes religiosos, os empresários da fé, aqueles que ele combateu, né, foram aqueles que, no final, tramaram a morte dele. Aí está uma fotografia de dos trabalhos de Aleijadinho. Gente, é maravilhoso, em Congonhas, né? Ouro Branco está perto de Congonhas, vale a pena ir lá na frente daquela igreja lá dos profetas, tem os trabalhos de Aleijadinho. Então, é um momento, né, em que ele está indo, depois de ser flagelado, né, depois de sofrer lá o flagelo que o Pilatos mandou flagelá-lo, ele tem que carregar a cruz. Isso era um costume romano, o condenado carregava a cruz. Parece-me que carregava só um pedaço, o outro pedaço já estava lá, e levava para lá para ser pregado na cruz. Então, esse é uma representação de Aleijadinho que é maravilhosa, né? Que assim, dá para ficar observando cada um desses personagens com detalhes ali. É uma arte muito maravilhosa, essa arte do Aleijadinho. Bom, aqui vai terminar a história de Jesus, né? A gente depois pode voltar a falar um pouco mais dela, aliás, nós vamos falar dela, porque nós temos aí também um enigma, né? Porque Pilatos está falando em nome do Império Romano, ele era o representante dos romanos. E ele vai dizer o seguinte: eu não vejo nada nesse sujeito para condená-lo. Então, como é que nós temos que ler isso? Nós temos que pensar o seguinte: Pilatos é a voz do Império Romano. Tá? O que o Império Romano está falando? Que Jesus não representa nenhuma ameaça ao Império Romano. Tá
bem? Bom, diante disso, a pergunta que surge é, peraí, mas a gente sabe que os cristãos foram perseguidos pelos romanos. Por que na hora que ele estava ali na frente de Pilatos, o Pilatos vai dizer que, vai lavar as mãos, vai dizer que ele não cometeu nenhum crime? Porque não há a menor sombra de dúvida, se ele representasse alguma ameaça para o Império Romano, se o Pilatos visse, não, esse cara vai ser perigoso, ele vai armar um esquema aqui e vai querer libertar os judeus e vai querer ameaçar o Império Romano, vai tomar o poder, ele mataria Jesus muito antes, os judeus querendo ou não querendo. Então a pergunta é, peraí, se ele morreu, né, e ele não representava nenhuma ameaça para o Império Romano, por que depois ele vai representar essa ameaça para o Império Romano? Tá, é uma boa questão e nós vamos respondê-la devagarzinho, tá bem? A gente vai chegar a tocar nisso aí. Alguém espalhou, alguém foi responsável pelo que aconteceu, pelo, pelos cristãos se tornarem inimigos dos romanos. E nós vamos ver, ou pelo menos uma ameaça para os romanos, né? E nós vamos ver isso mais para frente, tá? Vamos lá, vamos seguindo com o nosso PowerPoint aqui. Então agora nós temos essas perguntas, né? Por que os romanos adquiriram tanto poder e conquistaram tantos territórios e estados? Por que o cristianismo passou a ser uma ameaça ao Império Romano? A pergunta que eu acabei de fazer, não é? Em que aspecto a fundação da igreja representa um desafio ao cristianismo? Tá? Então eu estou colocando aqui igreja e cristianismo. Então a igreja representa um desafio ao cristianismo, tá? O que podemos pensar aqui mais para frente sobre uma Hipásia, que vai estar lá em Alexandria, naquela biblioteca, e Agostinho de Hipona, que eu já falei um pouquinho dele, né? O Agostinho de Hipona é aquele cara que vai fazer aquela pergunta, o Santo Agostinho. Por que Deus ficou uma eternidade à toa, vamos dizer assim, sozinho, na solidão, e de repente resolveu criar o universo? Então ele mudou, mas ele não podia mudar. Então, como é que eu fico, né? Mas a Hipásia está mais ou menos 400 anos depois de Cristo, 400 e poucos anos depois de Cristo, e o Agostinho também, 400 e tantos anos, né? Já bem depois de Jesus Cristo. Aqui neste link que eu estou aqui colocando para vocês, existe em 20 minutos, a história do Império Romano. Nem sempre foi império, tem a época que era república, tinha a época que era império, né? E é bem interessante a gente ver que a gente vai entendendo como é que o Império Romano vai se organizando ao longo do tempo. Né? Vai ser né, o que a gente chama de Império Romano, é uma coisa bem complexa, durou 700 anos, vamos dizer assim. Então é um império muito longo, né? Por que ele é considerado um império longo? Né? Porque, na verdade, naquela época, os impérios duravam pouco. A partir da tecnologia do ferro, as guerras eram muito rápidas, as organizações dos exércitos eram muito rápidas. Então, os persas brigam com os gregos conquistam os persas pelo Alexandre, o Alexandre vai ser derrubado pelos romanos. Né? Então, os egípcios também, né, guerreiam o tempo todo. Quer dizer, qual que é a importância do Império Romano? Primeiro, o tamanho do território foi enorme, né? Pegou praticamente a Europa toda, mais ali o Oriente Médio, mais o Egito, né? A parte do Alexandre, muito mais coisa. E depois, porque os romanos conseguiram, de uma certa maneira, organizar e administrar de uma maneira duradoura esse império. E isso é que é interessante. Quer dizer, então, há uma série de estratégias que eles usaram para poder obter tanto sucesso. Uma delas foi essa coisa de respeitar as culturas locais. Eles vão destruir completamente os judeus, eles vão provocar uma diáspora, mais ou menos entre o ano 60 e o ano 70. Essa diáspora é porque os judeus se organizaram e aí tentaram derrubar os romanos, expulsar os romanos. Aí não vai ter conversa. Aí eles vão chegar lá e destruir o templo, vão arrasar e vão espalhar os judeus, né, os que sobraram, se espalharam pelo mundo, lá pelos anos 60, anos 70. Eles só vão retornar e reconstruir o Estado de Israel em 1940 e tantos, né? Quer dizer, antes acho que em 48 que foi reconhecido o Estado de Israel. Então imagina, mais de 1900 anos aí circulando pelo mundo, né, os judeus. E o interessante isso, né, enquanto até hoje é assim, né, os judeus eles são uma comunidade que se mantém muito unida, né, assim, em vários lugares que você vai, se tem uma comunidade judia ali, você vai saber quem são eles. Por exemplo, na cidade de Montreal, que eu tive lá um ano,
existe, né, a região, o bairro ali onde estão concentrados os judeus. E aí a vestimenta, o jeito de ser, o jeito de estar, eles são facilmente identificados. Bom, mas vamos voltar. Então, uma estratégia é essa: respeitar os costumes locais, desde que o povo pagasse os impostos, tá bem? Outra coisa, um exército muito eficiente, uma tática de guerra que ninguém tinha adotado até então. Eles se dividiam, né? Como se fosse um tanque de guerra. Os soldados se aglutinavam uns em torno dos outros e aquilo avançava para cima do inimigo. Então, a tática de guerra que eles adotaram também foi muito importante. Então, eles não disputaram com gente que tinha assim armas muito inferiores às deles, mas as táticas deles eram melhores. Então, isso foi muito importante. Outra coisa, circulação, criação de estrada para todo lado, cujo interesse era deslocamento de mercadorias rápido e deslocamento também de exércitos rapidamente. Então eles foram fundando, né, cidades, colônias e mantinham esse deslocamento rápido. Quer dizer, se havia um conflito, se havia um problema, o deslocamento da notícia e o deslocamento de exércitos era um deslocamento rápido. E até hoje, né, na cultura brasileira, existe, né, essas falas, né, assim, quem tem boca vai a Roma, quer dizer, né, quer dizer que qualquer lugar que você tiver do Império Romano, se você perguntar para onde que vai, para Roma, você acaba chegando lá, porque as estradas todas acabavam levando para Roma, né? Então isso era uma coisa importante. O que mais que a gente podia dizer? E também uma coisa muito interessante, que era o espalhamento da cultura clássica, que agora é chamada greco-romana. Eles, vamos dizer assim, adotaram dos gregos, né, a sabedoria, né, a filosofia dos gregos, eles levaram. Os gregos de escravos viraram professores dos romanos, né? Então os romanos traduziram do grego para o latim. Então o romano clássico, né, o romano rico, aquele romano que, vamos dizer assim, que tinha um domínio da retórica, por exemplo, onde é que ele ia estudar? Nos gregos. Então, né, a filosofia grega ela acaba se expandindo com o Império Romano. E claro que os romanos, né, vão dar ênfase a determinadas coisas que os gregos não deram. Então, por exemplo, a ênfase é o direito, né? O direito romano é tão famoso até hoje, né? É, essa discussão, né, sobre as leis, como é que deviam ser as leis. E por que tem essa discussão? Né? Até pela própria maneira como o Império Romano se organizou. Que a gente, né, quem tiver curiosidade, vê aquele vídeo que está indicado aí, que vocês vão ver que lá tem um resumo bem interessante da história. Então, essa cena é de lá desse vídeo, é uma historinha assim desenhada, né? A gente vê aqui Roma, que era uma cidadezinha, uma aldeia minúscula, e tinha os etruscos aqui em cima e aqui embaixo os gregos, colônias gregas, né, no sul da Itália. Ó. E Roma vai ficar entre esses dois lugares, os etruscos e gregos às vezes guerreavam, às vezes trocavam mercadorias, e Roma ficava no meio do caminho, então era um lugar, vamos dizer assim, das pessoas se abastecerem, etc. E também um lugar onde as pessoas que brigavam, eram expulsos, acabavam migrando para lá, para Roma. Então, Roma, desde o início, ele é um agrupamento de gente, né? Gente que vai imigrando para lá de vários lugares. Tá nesse episódio aqui, nesse vídeo aqui. Bom, eles têm um momento que eles são república, quer dizer, existe os representantes, né, do Senado romano que vão discutir e debater as leis. Então ele não é mais igual aos gregos, né, que todos os homens debatiam as histórias, mas agora você tem os representantes, que é bem parecido com o que a gente tem hoje, no nosso Senado, as pessoas vão discutir as leis, mas esse Senado só tem os ricos lá participando. Mas aí os pobres acabam se revoltando, porque na hora da guerra eles é que vão lutar. E aí eles acabam tendo que negociar como é que vai ter o representante dos pobres ali, né, e etc. Então, nós vamos ver que a República Romana ela é bastante dinâmica, né, ao longo dessa história. E isso vai estar lá naquele vídeo todo, essa história desses movimentos, né, entre república e império. Então, o império, como é que vai acontecer? Por que chama império, né, e não república? Porque o império é o momento em que um general, como por exemplo Júlio César, que foi o namorado de Cleópatra, e Cleópatra estava lá no Egito, ele teve um filho com a Cleópatra, né? Ele vai ter vários conflitos, ele vai conquistar muitas terras, é um general muito importante, e no final ele vai para Roma, e aí ele institui, né, que ele agora é o imperador, ele que vai mandar, né?
Então, o Senado vai estar sujeito a ele. Aí, como é? Aí, né, isso é a ideia do imperador, é aquele que, de repente, se coloca como aqui eu mando, vamos dizer, simplificar assim, porque eu tenho poder, porque eu tenho um exército comigo. Então, o Júlio César, que é um cara bastante interessante, ele vai ter muitas coisas famosas que ele vai fazer pela cidade, ele vai ser um ótimo administrador, mas o Senado não está satisfeito com ele, acha que ele está abusando do poder, e um belo dia ele é atacado pelos senadores e é morto a facadas, né? Esse Júlio César ele vai ter várias coisas interessantes, ele viveu um pouco antes de Cristo, e uma das coisas muito interessantes que nós vamos frisar lá na frente no nosso curso é que ele, né, a partir do momento em que ele vai ao Egito, ele namora Cleópatra, ele pega de Alexandria, isso antes de Cristo, tá? E leva para Roma um grupo de sábios de Alexandria, porque ele viu que ali tinha uma biblioteca muito especial e gente muito especial. Então, ele vai levar esse pessoal para Roma e o que esse pessoal vai fazer? O calendário, né, que é o calendário muito parecido com o nosso hoje. Né? O nosso é um calendário que evoluiu desse calendário chamado Juliano, é o calendário de Júlio César. Tá? Por que isso foi tão importante para os romanos? Porque eles tinham um calendário baseado na lua. Então você tem lá, né? Você não tem 12 luas cheias durante o ano, né? Não dá para preencher 365 dias e um quarto. Então, o último mês, o mês que ia, vamos dizer assim, fazer virar 365 dias e um quarto, porque havia milhares de anos que as pessoas sabiam que o Sol fazia um vai e vem, né? De solstício de sul para solstício de norte em 365 dias e um quarto. Então era um calendário lunar que baseado, né, nas luas, cada lua era um mês. Então o último mês tinha que ser calculado sempre. Peraí, esse mês vai ter quantos dias? E aí tinha uma confusão danada, né? Por exemplo, se você queria receber o aluguel rapidamente, você punha um mês curtinho e aí a pessoa tinha que pagar o aluguel, a pessoa falou, pô, mas não deu tempo de eu juntar dinheiro. Esse mês tinha que durar mais. E aí, para parar com essa confusão, ele institui então um calendário dividido em 12 meses, o calendário solar, né, de 365 dias, e de 4 em 4 anos tem um ano bissexto, que tem um dia a mais para compensar esse um quarto, porque é 365 dias e um quarto. Só que um quarto não é um quarto, e é por isso que depois lá na frente a gente vai voltar a isso. Esse um quarto, na verdade, é quase um quarto. 365 dias e quase um quarto. Mas na época do Juliano, isso aí funcionou muito bem. Então, ele instituiu esse calendário, né, com os meses lá, inclusive, né, o mês de julho, é uma homenagem ao Júlio César, né? E assim, essa é uma vamos dizer assim, das promoções desse imperador, tá? E mais para frente nós vamos ter outros imperadores. Então tem momentos de república, tem momentos de império, tá? No Império Romano. Isso é que é importante a gente frisar, tá? Bom, a gente estava colocando aqui no nosso slide a Pax Romana, né? Que é para a gente ver por que Pax Romana, né? Porque é um império que consegue durar muitos séculos, tá? E é incomum para aquela época, como eu falei. Rapidamente o império destruiu o outro e tal. Então, os romanos conquistaram esse território todo aí, que a gente pode ver que vai lá, né? Pega metade da Grã-Bretanha, da ilha, né? Da Inglaterra aqui, ó, e vai até o Egito, pega aqui a Pérsia toda, pega o Egito todo, o norte da África todo, né? E quase toda a Europa, né? Bom, e aí é importante salientar que, né, a não ser na África, que quando você não tem, abaixo do norte da África aqui, ou mais ao sul, o que a gente vai ver é mais são um deserto, né, o deserto Saara, mas especialmente aqui, ó, na região da Europa, estavam localizados povos que estavam do lado de fora do Império Romano, e eles eram chamados os bárbaros. E é esses bárbaros que vão destruir o Império Romano, tá? Bom, vamos mais para frente um tiquinho. Aqui nós temos um momento, e muito importante para nós, da história do Império Romano, que é quando o Império Romano foi dividido em 4 fatias. Tá? Gente, vamos pensar uma coisa muito importante aqui. Roma ficava cada vez mais rica, rica, rica. Por quê? Porque imagina os impostos chegando, todo mundo pagando imposto. E tinha questões, às vezes, de trabalho, questões, às vezes, de inflação, né? E muito poder, então muito dinheiro, tá?
Então, evidentemente que aquilo ali vai gerar conflitos, conflitos de poder, conflitos de, né? Sempre que tem riqueza, as pessoas estão querendo, tem lá aqueles que querem mais, principalmente quando eles estão vendo que tem gente lá que está tendo muito. Então, eu também quero participar dessa turma que tem demais, né? A gente sabe disso, né? A gente vive no Brasil. Então, o Brasil é um dos países, talvez dos países ricos, sem dúvida, entre os países ricos, é o país mais desigual do planeta. Então, a gente sabe a série de problemas que isso tem. Desde as camadas mais ricas, mais poderosas, onde se briga muito pelo poder, até as camadas mais pobres, que se briga muito pela sobrevivência. Então, Roma não era tão diferente disso. Tinha gente muito pobre, gente muito rica, né? Uma região, era um estado complicado, cheio de conflitos. E esses conflitos, né, eles vão gerar uma situação interessante, por exemplo, que vai enfraquecer Roma. Por exemplo, quando você é muito rico, né, isso a gente vê na história recente dos Estados Unidos, por exemplo, né, na guerra do Iraque, por exemplo, tem a invasão do Iraque, né, tem um filme muito interessante de um sujeito, Michael Moore, que ele vai mostrar que basicamente quem vai lutar são os pobres. Os ricos não querem mais lutar. Então, o Michael Moore, o que ele faz? Ele vai atrás de um senador, pega o cara na frente do Senado, fala com ele: eu sou um repórter, eu quero entrevistar o senhor. O senador: tudo bem, o que você quer falar? Eu vi que o senhor votou a favor da guerra, certo? O senador: sim, senhor. Pois é, o seu filho está com 18 anos, eu vim aqui junto com um soldado, ele está com um soldado, ele faz o alistamento, vamos alistar seu filho. Já que o senhor concorda com a guerra, vamos mandar seu filho para a guerra. E o cara sai embora, vai correndo para dentro do Senado e deixa o repórter lá. Quer dizer, o que o Michael Moore quer mostrar? Exatamente isso. Quer dizer, eles aprovam a guerra, mas eles não querem lutar. E isso acontecia com o Império Romano. Então eles começam a contratar mercenários. Antes eles lutavam, era o povo romano lutando. Agora são os mercenários. Uma grande parte do Império Romano, dos soldados romanos, são os mercenários. São ao longo de séculos, né, gente? E o mercenário, a hora que ele vê que a coisa está ficando feia, que ele vai perder, ele cai fora, ele não vai dar a vida, ele está lutando por dinheiro, tá? Então isso é uma coisa que vai acabar enfraquecendo o Império. E as fronteiras eram muito largas, né? O que dificultava. Esse momento aí, por volta do ano 200 depois de Cristo, é um momento muito importante para nós, porque o Império está dividido em 4 fatias. Olha, isso é por uma questão de descendência, tá? Sobrou 4 herdeiros, então esses 4 herdeiros vão dividir, fatiar o Império em 4. E aí que vai surgir um sujeito que nos interessa muito, que é o Constantino. Né? Então, o Constantino, o que ele vai fazer? Ele é um herdeiro de uma das fatias do Império Romano e ele vai lutar e vai matar os outros 3 descendentes com suas famílias, vai matar todo mundo para ele sozinho mandar. E ele vai acabar vivendo aqui, ó, nesse pontinho aqui, nesse lugar famosíssimo. E ali era a cidade de Bizâncio, ele vai mudar para Bizâncio, então a capital não está mais em Roma, que é aqui, a capital vai passar para Bizâncio, tá? Gente, eu não sei se vocês estão vendo aí do mesmo jeito, ó, porque aqui eu estou mexendo no PowerPoint, deixa eu ver. Então a capital vai passar para Bizâncio, tá? Então, e a cidade de Bizâncio vai chamar-se a cidade de Constantinopla. Então, nós estamos falando aqui, ó, no período entre 284 e 305 depois de Cristo, tá? Então, em seguida, quer dizer, depois que ele conquista todo o Império Romano para ele, o que esse Constantino vai fazer, né? Ele vai espalhar essa história aqui, ó, que numa das batalhas dele, lá em Roma, quando ele foi matar a família dele que estava mandando em Roma, parte da família dele estava mandando em Roma, ele vê uma cruz no céu e essa cruz vai dizer para ele que é para respeitar os cristãos, para fazer a paz com os cristãos, tá? E aí ele vai então fazer a paz com os cristãos, né? E em Constantinopla, né, perto de Constantinopla, uma cidade chamada Niceia, ele vai fazer o primeiro concílio que vai criar a Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui nós estamos vendo, então, Constantino vai viver do ano 272 ao ano 337, tá? Bom, em
Niceia, né, vai se decidir o seguinte: nós temos então os patriarcas de Roma, Alexandria, Jerusalém, Constantinopla e Antioquia. São as cidades onde tinha os representantes do cristianismo. Nós não vamos falar agora, né? Nós vamos depois entrar em mais detalhes sobre isso, quer dizer, como é que os cristãos viraram, né, uma ameaça para o Império Romano, né? Mas naquele momento, né, eles já estavam sendo muito perseguidos, os cristãos, né, pelo Império Romano. E o que o Constantino vê, né? Ele vê o seguinte: poxa, nós estamos aqui brigando, matando cristão, já tinha imperadores antes dele que estavam fazendo isso. E de repente, poxa, para que isso, né? Quanto mais mata cristão, mais aparece cristão, mais multiplica. Virou um problema sério para o Império Romano. Então, né, lembra lá do faraó matando os judeus na época de Moisés? Quer dizer, você vai multiplicando a turma, você vai se tornando uma ameaça. Os cristãos foi a mesma coisa. À medida que essa seita ia espalhando, ia criando, no meio das pessoas mais simples, dos escravos, dos trabalhadores, e agora já a classe média, à medida que as pessoas iam virando cristãos, elas ameaçavam o poder romano. E é por isso que, né, os romanos tomavam os cristãos como inimigos, quer dizer, era aquela paranoia. Eles estão crescendo tanto que eles vão dominar a gente. Então Constantino resolve acabar com isso. Quer dizer, como é que vai acabar com isso? Já que eu não posso acabar com eles, eu vou me juntar a eles. Eu vou trazê-los para o Império Romano e vou falar para eles: olha, vamos fazer então um concílio, um encontro, vamos criar as regras uma só. Por quê? Porque o cristianismo eram vários grupos separados e cada grupo tinha suas regras próprias de cada lugar. Então ele quer criar agora uma religião, uma só religião. E aí que vai nascer a Igreja Católica Apostólica Romana. Olha o nome dela. Apostólica Romana. Então, é isso que o Constantino vai fazer no Concílio de Niceia, né? Ele vai criar uma religião, né? Vai fazer o cristianismo virar uma religião, tá? E aí tem as 5 patriarcados, né? O pentarquia, quer dizer, pentarquia, que penta é 5, né? 5 patriarcas. O de Roma, o de Alexandria, Jerusalém, Constantinopla e Antioquia. Quer dizer, são os 5 chefes principais dessa nova religião, tá? E aí a gente vai ver que, historicamente, acaba que o mais importante vai ser o de Roma, né? Especialmente depois da queda do Império Romano, tá? É, e ele decidiu regras comuns para toda a religião, tá? Nós agora não vamos entrar em muito detalhe aqui, não. Nós vamos entrar em detalhes depois, porque a gente vai falar de Pásia, né? E aqui nós temos a Biblioteca de Alexandria. Bom, vamos falar uma coisa aqui super importante, né? Por quê, né, que o Império Romano, a partir daí, o Constantino acaba criando um problema? Ele resolveu um problema e criou outro, tá? Bom, agora vamos falar de uma coisa que eu estou evitando falar aqui. Chegou o momento. Quem foi que transformou os cristãos em ameaça para os romanos? Foi Paulo. São Paulo, tá? Então, Paulo tem uma vida extremamente interessante. Ele é um judeu dos fariseus. Os fariseus eram um grupo que chefiava, um grupo importante, né? Então foi um dos grupos que foi frontalmente, né, contra Jesus, foi inimigo feroz de Jesus. Depois que Jesus morreu, né, na morte mais humilhante que se podia pensar, que foi uma morte super humilhante, que a cruz, né, era uma morte muito humilhante. A pessoa tirava a roupa da pessoa toda, pregava ela lá, deixava ela lá, né, morrendo aos poucos, e depois ainda deixava o corpo lá jogado para os bichos comerem. Era coisa horrível. Os cristãos, os seguidores dele da época, conseguiram pelo menos que o corpo dele fosse enterrado, né? E aí, né, a gente tem essa tradição dentro do Evangelho que ele vai ressuscitar, o corpo vai desaparecer e ele vai aparecer de novo para os discípulos dele, que estavam escondidos, espalhados, escondidos, e ao aparecer de novo, né, ele vai renovar
né, o espírito deles. Eles vão agora se tornar pessoas extremamente corajosas, coisas que o que faltava nele antes, que era coragem, nos discípulos dele, vai aparecer agora. Então, um sujeito chamado Estevão, ele vai para a praça de Jerusalém e ele começa a pregar abertamente: aquele que vocês mataram, que era Jesus, eu estou aqui em nome dele, ele que era o Messias, e ele ressuscitou, né? Ele não está vivendo como gente encarnada, mas ele está ressuscitado, ele apareceu para a gente. A galera pegou pedra ali na hora, enfiou pedrada nele e matou ele ali mesmo, né? E o Paulo, o Saulo, né, ele chamava Saulo nesse momento, ele está assistindo a cena. E ele está falando: é isso mesmo, mata mesmo. E aí ele resolve matar mais. Ele: pô, peraí, tem cristão, estou sabendo que tem cristão lá em Damasco, né? Eu vou lá nessa cidade, vou pegar a galera lá e juntar na guerra contra eles. Então ele pede permissão aos sacerdotes e aí ele vai para Damasco. E no caminho, né, ele tem uma visão, né, que ele fica cego e Jesus, né, nessa visão, Jesus diz a ele que é para parar de perseguir os cristãos. Bom, ele vai ficar uns anos entre os cristãos que vão socorrê-lo, tá? Na cegueira dele, ele é socorrido por um cristão, e aí ele vai se converter. E ele se torna o discípulo mais corajoso de todos, né? O cara que vai espalhar a confusão, né? Ele vira um cristão absolutamente corajoso, ele enfrenta tudo, ele sai viajando porque ele vai perceber que Jesus, a mensagem de Jesus não é para os judeus, é para todo mundo. Então, até então, antes de Paulo, né, o fenômeno cristianismo ele estava dentro do mundo dos judeus. Agora Paulo vai espalhá-lo pelo Império Romano. Então ele vai a Chipre, ele vai à região que hoje é Turquia, ele vai a Creta, ele vai fazer um monte de viagens e vai pregando. E é muito interessante, e para mim tem uma história meio, né, interessante, quer dizer, é um desafio. Como é que ele conseguia chegar naqueles lugares? Que língua que ele falava? Os povos falavam línguas diferentes? Como é que ele se comunicava? O fato é que ele vai conseguindo adeptos em vários lugares. E ele vai escrevendo cartas quando ele não está lá, né, junto dessas pessoas. Ele se torna um personagem muito importante. Fez algumas besteiras também, como a segunda carta dele a Timóteo, que é, é um primor de machismo, né? Que é horrível, aquela carta devia ser colocada lá no Ato dos Apóstolos, essa carta que não devia estar, né, aqui, mas é para mostrar que Paulo também erra, né? A carta é um machismo enorme. É um, é um documento muito machista e foi usado várias vezes contra as mulheres, né? Na qual ele vai dizer que as mulheres têm que obedecer aos homens, têm que ser submissas aos homens, né? Ele vai defender basicamente isso. Mas enfim, né, Paulo foi um sujeito excepcional, extremamente corajoso, e no meio de uma briga lá em Roma, né, ele acaba sendo levado para a autoridade romana, ele é condenado à morte. E aí ele não vai ser crucificado. E aí a pergunta: por que Paulo não foi crucificado? Ele tinha que ser crucificado. Não. Por quê? Porque a família dele, o pai dele, que era fariseu, que era rico, comprou um passaporte romano. Ele comprou cidadania romana. Eles tinham direito de fazer isso. Os romanos instituíram isso. Olha que coisa interessante. Então, se você tinha dinheiro, você comprava um passaporte, o que tornava a sua família, né, mais importante. Nós somos romanos. E isso serviu para o Paulo na hora dele morrer, porque os romanos, por lei, não podiam crucificar romanos. O romano não podia ser crucificado. E aí, nessa hora, na hora de morrer, ele falou: não, eu não posso ser crucificado porque eu sou romano. Então, ok, vamos cortar a cabeça dele, que vale. E aí, cortaram a cabeça dele. Então, Paulo foi aquele que espalhou o cristianismo no Império Romano. No princípio, foi só, né, um eventos, pequenos eventos locais. Mas à medida que esses grupos foram espalhando, especialmente porque ele vai atingir gente muito simples, escravos e coisas desse tipo, né? E sempre é assim, gente, sempre, sempre, sempre é assim. Quando aqueles que são os mais oprimidos começam a levantar: opa, peraí, né? Eles vão tomar o poder, né? Vamos agir contra eles. De novo, gente, o Brasil é o exemplo disso tudo. Por que tem tanta perseguição ao MST? Né? Porque é a primeira vez na história do país, né, que os trabalhadores rurais se organizaram de uma maneira efetiva para ocupar terra e para ter um movimento politicamente importante.
Então não é à toa que em 2023 nós estamos vendo aí a CPI do MST, quer dizer, os donos de terra, os grandes donos de terra se organizam para tentar combater e criminalizar ao máximo, né, os trabalhadores rurais. Por quê? Porque eles são uma ameaça. Vai que esse movimento cresce a ponto de falar, não, não pode ter mais latifúndio no país, vamos fazer a reforma agrária. É a maior ameaça que você pode ter. Essas pessoas que são riquíssimas. Nós estamos falando aqui de empresários de latifúndios imensos, que, né, a gente não tem nem ideia. Eu já uma vez estava atravessando o Goiás de avião e vendo uma fazenda lá, parecia que a fazenda não tinha fim, era de uma pessoa só. Então, esse povo são os que mais bancam, né, os deputados que vão combater o MST. Quer dizer, Roma aconteceu uma coisa similar. Quando eles viram que os pequenos estavam se organizando, opa, peraí. Aí os imperadores, e até por algumas conveniências, né, por exemplo, né, construir Nero, por exemplo, né, foi um cara que construiu uma história de que os cristãos eram os grandes inimigos, queimou o cristão era mandado para os espetáculos, né, dentro dos teatros, que tinham uma importância muito grande, tanto na vida romana quanto na vida grega, né? Então, lá nos teatros, punha leão, né? Lá no Coliseu Romano, punha leão para comer cristão, punha gladiador para matar cristão. E por que aumentava? Por que perseguia e aumentava cada vez mais? Por causa da coragem. Os cristãos eram muito corajosos. Por quê? Porque Jesus tinha dito isso: vocês vão ser perseguidos. E quanto mais perseguidos vocês forem, persistam. Por quê? Porque vocês vão ter a sua compensação. Quer dizer, vocês que vão morrer pela causa, vocês que vão morrer por mim, porque vocês acreditam em mim, vocês vão ter a compensação. Do lado, não deste mundo, porque Jesus falou textualmente que ele não era deste mundo, né? Mas no outro mundo. E outra coisa que ele falou textualmente é que rico não entrava no reino de Deus. Quer dizer, o reino dele não era para os ricos. Se você é rico, você está fora. Né? Então, era muito complicado para os romanos. E aí ele saiu perseguindo o cristão. Mas quem estava na plateia, que foi lá se divertir, pô, quero ver o cristão esperneando, para o leão comer ele, para o gladiador matá-lo. E o cristão estava lá, né, com uma atitude completamente corajosa. Aí quem estava na plateia falou, pô, mas o que é isso? Peraí, isso aí tem alguma coisa. Isso aí não é só brincadeira, né? Essa seita não é uma seita qualquer. E muita gente acabava se convencendo e se convertendo. Por isso é que aumentava. Quanto mais aumentava, mais perigoso ficava. Por isso é que o Constantino falou, opa, peraí, em vez de ficar brigando com esse povo, vamos unir esse povo a gente. Vamos falar agora, vamos fazer uma religião. Né? Ele consegue isso, né? Ele consegue organizar isso, ele organiza essa religião cristã. Né? E uma coisa muito interessante, que foi decidida em Nicéia, que vai ser muito importante para a história da ciência, uma das decisões que aconteceu lá é que o dia da Páscoa tinha que ser um dia só para todo mundo. Então, cada comunidade cristã celebrava a Páscoa à sua maneira. No Concílio de Nicéia unificou. Então eles falaram assim, então peraí, como é que nós vamos fazer a Páscoa? Aí a decisão foi, considerando que o Sol passa 2 vezes no Equador Celeste, passou agora, dia 23 de setembro, né? E eles falam que início da primavera, não faz sentido isso, mas dia 23 de setembro é o dia que o Sol passa em cima do Equador, quer dizer, quem mora no Equador, meio-dia não tem sombra, o Sol está lá no zênite, que a gente fala, né? Então, normalmente é perto do dia 21, 22 de setembro e 21 naquela época, exatamente no dia 21 de março. Então pega o equinócio de março, que lá no hemisfério norte era o início da primavera, tá? Para eles, né? Então, o dia que o Sol passa no equinócio, de 21 de março, a partir desse dia, a próxima lua cheia vai ser Semana Santa. Então essa foi a regra decidida. Por isso é que até hoje a Semana Santa é sempre lua cheia e o Carnaval, que é 40 dias antes da Semana Santa, são datas variáveis. Por quê? Porque o ano solar não coincide com o ano lunar. Então a decisão pela Páscoa foi uma decisão baseada no calendário lunar, que era o calendário que os judeus seguiam também. Então a Semana Santa sempre vai ser lua cheia,
depois, a primeira cheia, depois do dia do equinócio de março, que naquela época era fixado em 21 de março. Tá? Por que que isso vai dar problema? Porque ao longo dos séculos, o equinócio vai sair, o Sol não vai passar no Equador dia 21 de março. Vai ser um tema que a gente vai explorar mais para frente. Então é isso. Até aqui a gente viu que o Constantino conseguiu, então, unificar a igreja, criar a igreja, ele que criou, Igreja Católica Apostólica Romana. Foi a partir desse concílio, tá bem? E qual que é o truque, né? Qual que é o problema que ele vai criar para a igreja? É que a partir daí, quem vai mandar na igreja não são mais as pessoas simples, são as pessoas poderosas. Então a igreja vai passar por um problema que está nela até hoje, né? O cristianismo todo, né? O cristianismo todo ele passa a ser governado não pelas comunidades, não por uma maneira comunitária, não pelas comunidades de base, mas por aqueles que mandam, tá? Por aqueles que mandam e que têm acesso ao poder. E aí cria um problema. Então o cristianismo vai ter aí, a partir do Constantino, esse casamento com o poder. De um lado, no Evangelho, Jesus falando: olha, você tem que decidir, ou você vai para o lado do dinheiro, para o lado do poder, ou você vai para o meu lado. Nos dois, servir a dois senhores não tem jeito. Mas, né, a partir de Constantino, a gente vê que há uma infiltração dos poderosos na igreja. E isso só vai piorar porque depois do Constantino, a igreja vai acabar sendo considerada a religião oficial do Império Romano. Mas aí nós já estamos quase no momento do Império Romano ruir, porque num determinado momento, né, um pouco depois do Constantino, o Império Romano vai entrar em decadência. Ele vai ser dividido em dois, depois, na época do Constantino, era dividido em quatro. Pouco depois, poucas décadas depois, ele está dividido em dois. De novo, por causa de dois descendentes. Então você tem o chamado Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, tá? Deixa eu ver se eu recupero isso aqui no nosso desenho. Peraí, desculpa. Deixa eu voltar lá. Deixa eu ver se eu recupero aqui no nosso desenho. Aqui. Então, esse aí é o momento da finalização do Império Romano, tá? O Império Romano termina aqui, ó, como a gente conhece hoje. Comecei, né? Foi o momento em que ele estava dividido, então, nessa parte rosada, mais aqui embaixo, ó, essa parte rosada mais aqui, ó, que é chamado Império Romano do Oriente. E o resto do Império Romano é o Império Romano do Ocidente. Então, por que esse Império Romano do Ocidente vai cair? Olha aqui, o ano é 453 depois de Cristo. Porque os povos que viviam lá nessa região mais norte aqui, ó, eles vão agora tomar a iniciativa de avançar sobre o Império Romano. E a coisa não foi brincadeira, gente. Ali viviam, curiosamente, os vândalos, né? Os vândalos viviam aqui nessa região, eles eram povos bárbaros, não eram romanos, e aí eles vão ser atacados pelos hunos. Os hunos conseguem criar um exército poderosíssimo e esse exército vai partir para cima do Império Romano. Só que os vândalos vão brigar com os hunos, mas os romanos não vão ajudar os vândalos fogem para dentro do Império Romano, até atravessar ali na região da que hoje é a Espanha, né? Atravessa para o norte da África, os vândalos vão ocupar essa parte aqui, ó, vão tomar as cidades romanas do norte da África, e eles mais tarde eles que vão atacar Roma. Então, eles ficaram com a fama, né? A gente falou de vandalismo. O que é vandalismo? É você virar um vândalo, é você destruir. Os vândalos vão destruir Roma completamente. Mas os principais responsáveis pelo estrago no Império Romano são os hunos, essa parte marrom, bem marrom aqui, eles criam um território enorme, né? Qual foi o problema dos hunos? Eles eram governados por um sujeito um guerreiro muito forte, que era o Átila, e o Átila conseguiu juntar uma série de tribos nômades, cavaleiros. Ele fez um exército poderosíssimo, foi atacando os romanos, mas
não conseguia, ele não era um administrador, o negócio dele era destruir tudo, tocar fogo em tudo, romper com tudo, arrancar tudo que podia e levar embora. Então, ele, apesar de ter que, né, conquistar um território imenso, ali não tinha mais cidade, não tinha mais nada. E isso aconteceu com vários povos que foram entrando, aproveitando a confusão, e foram entrando para dentro do Império Romano e destruindo o Império Romano. E isso foi uma destruição rápida, isso aconteceu muito rapidamente. Foi, para as pessoas que viveram, foi uma coisa horrível. Imagina, você está lá em Ouro Branco, você levanta e vai para a padaria, você vê a padaria toda quebrada, e aí você vê todo mundo correndo, carros virados, carros pegando fogo, e vindo, né, milícias e milícias atacando tudo, destruindo, entrando nas casas, matando as pessoas, estuprando mulheres e coisas desse tipo. Foi isso que aconteceu. Então as cidades foram arrasadas, destruídas, os povos foram entrando e arrebentando tudo. Esse foi o fim do Império Romano do Ocidente, né? O Oriente ainda ficou um pouco preservado. Então o Império Romano do Ocidente viveu essa destruição dos bárbaros ali pelos anos 470, 470 e poucos. O último imperador romano se rende a um rei bárbaro lá e acaba a história, né, do Império Romano do Ocidente, tá bem? E aí, gente, né, o que aconteceu? Imagina, se você está lá em Ouro Branco, a cidade está toda destruída, você não tem mais nada, você não tem polícia, você não tem nada para te salvar. O que você faz? Você corre, corre para onde for. E foi isso que aconteceu. As pessoas foram para as regiões rurais. Então, quer dizer, quem sobrou da matança toda, né, e essa matança durou muito tempo, que acabava que os bárbaros brigavam uns com os outros também, né, quem sobrou, quem pôde, correu para o campo. Porque ali você pelo menos conseguia, né, plantar, reorganizar a vida e conseguir comer, conseguir sobreviver. Então nós vamos ter um período aí, a partir do ano 470 e tal, nós vamos ter um período em que a Europa vai, um período longo, né, de muitos séculos, ter toda essa parte da Europa destruída, ela vai viver o que a gente chama de feudalismo, né? Isso é que é a chamada Idade Média. Então a Idade Média é um fenômeno europeu, tá? Que começa com a destruição integral do Império Romano do Ocidente. Não sobrou nada, não sobrou ninguém ali para falar, peraí que eu vou mandar de novo. Não, foi o caos generalizado, destruição, fogo, queima, e quem pôde escapar fugiu, né, foi para as áreas rurais para poder sobreviver, tá? Então nós vamos ver uma transformação radical da Europa e, né, vamos dizer assim, um atraso imenso da Europa, porque ela retorna, né, a uma condição de vida rural. Por que é atraso? Porque, por exemplo, de repente todo mundo virou analfabeto. Não tinha mais nem motivo para estudar, né? Então as pessoas passam a ser analfabetas, a maioria das pessoas passa a ser, a grande maioria das pessoas passa a ser analfabeta. O comércio praticamente desaparece, né? Porque você mal está dando conta de produzir para comer, para poder sobreviver. Então, como é que você vai fazer comércio? Então, são várias características aí da Idade Média que depois a gente vai falar mais delas, tá bem? Assim se inaugura a Idade Média. Mas agora, nossa próxima etapa, é retornar, né, ainda ao apogeu do Império Romano. Nós vamos lá na cidade de Alexandria, e na cidade de Alexandria nós vamos ver o que aconteceu ali com o conhecimento que os gregos, né, deixaram para a humanidade, como é que os alexandrinos cuidaram daquilo, tá bem? E aí a gente vai ver como é que foi o debate sobre a teoria de Aristóteles, tá? Então, gente, é isso, até a nossa próxima aula.